Boa noite aos caríssimos irmãos, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Hoje, novamente aqui nos reunimos para falarmos do Evangelho de Jesus. Acima de tudo, possamos rogar a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos, que os amigos espirituais nos auxiliem no entendimento e na compreensão dos seus ensinamentos, para que nos tornamos, Senhor, pessoas melhores, renovadas no bem e na caridade, e que a tua luz sublime, Senhor, permaneça em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos mantendo o ânimo firme para vencermos as dificuldades do caminho que há de nos aprimorarmos. Que a sua paz permaneça em nossos corações, com simplicidade e com humildade. Rogamos permissão para tecermos pequenos comentários sobre os vossos ensinamentos. Na noite de hoje, o tema nosso proposto, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A mensagem de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 6, ele nos diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheia o coração. Mas em São Lucas também há uma passagem que vem complementar, também lá em Marcos, Mateus, que nos diz: então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. O objeto desse capítulo é nós procurarmos identificar as características dos profetas, de quem são os profetas. Nós sabemos que profeta é o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e misteriosas da vida espiritual. Quem são esses enviados? Na parte moral, se nós observarmos, a exemplo do Cristo, são pessoas humildes e têm as características das virtudes, que é as características de Jesus. Os falsos, no seu aspecto material, eles vêm carregados de vícios e defeitos, ou seja, orgulho, vaidade, é que predomina nos falsos profetas. E nos falsos profetas, como nós devemos reconhecê-los? Conhece-se a árvore, disse Jesus. Ou seja, a árvore nós podemos entender como simbolizando a todos nós, pelos seus frutos que essa árvore produz, ou que todos nós produzimos, os atos, as obras, como é que produz o nosso comportamento. A árvore má é aquela que produz os maus frutos e não pode produzir os bons frutos, ou seja, é os vícios que predominam, principalmente orgulho, egoísmo, e a boa árvore que produz esses bons frutos são as pessoas dotadas de virtudes, onde busca ali a humildade, a simplicidade,
compaixão, piedade, indulgência, benevolência. Essas são as características da boa árvore. Então Mateus ele diz claramente, lá em São Mateus, guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-los pelos seus frutos. Então vamos observar o que? As obras e o comportamento, né? Pois bem, quando se busca nesses falsos profetas, quando ele nos diz, farão grandes prodígios e coisa de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos, uma das características. Então eles serão numerosos, observamos a terra, seduzirão a muitas pessoas, se farão passar pelo Cristo, farão grandes prodígios. Então, ou seja, fenômenos de causas de conhecida e aplicação de uma lei da natureza. Então são caracterizados por homens, diz Emmanuel, né, que possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber, em proveito do que? Das suas ambições, dos seus interesses, do seu anseio de dominação, apresentando-se da boa fé das pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Ou seja, Jesus, ele diz que quando um cego se deixa guiar por outro cego e um cai no buraco, o outro também cairia. Então, quando nós nos permitimos ser guiados, sem observar aonde está a verdade, sem estudo, sem a busca do conhecimento, ou seja, quando os outros vão nos guiar e não olhamos o comportamento, então nós podemos vir a cair nesse buraco e sofrer muitas decepções. A missão dos profetas, no sentido evangélico, é instruir os homens, revelar as coisas ocultas e também revelar os mistérios da vida espiritual. No sentido da tradição, era adivinhar o futuro, aí era por intuição, por revelação. Ou seja, hoje o que está muito claro para os dias de hoje é o mundo espiritual, a área de atuação dos profetas, ou seja, a relação entre os dois mundos. Quem hoje faz isso com muita presteza se mostra onde? Pela mediunidade. Ou seja, os espíritos, através dos médiuns, vêm nos revelar as coisas ocultas e mostrar os mistérios da vida espiritual. Então, o dom de predizer o futuro foi considerado no passado como um dos atributos da qualidade dos profetas, diz Allan Kardec lá no item 4. Então, a origem desses prodígios, que é explorado pelos falsos profetas, tem em conhecimentos adquiridos e também faculdades orgânicas especiais. Quer dizer, ambos, se nós olharmos a mediunidade, estudar o livro dos médiuns, nós vamos perceber ali, Kardec deixa claro, que ambos são acessíveis aos dignos e aos indignos. Então que nós, os ouvintes, aqueles que queremos ser instruídos, que nós começamos a identificar ali aquelas características de virtude, de viciação e de interesse daqueles que usam a palavra e usam o nome do Cristo. Então, a simples aplicação das leis da natureza, que já são conhecidas da ciência, e as leis ainda desconhecidas da ciência, nós vamos percebendo que o verdadeiro profeta vai se conhecer pelos mais sérios caracteres exclusivamente morais. Então, a simples aplicação das leis da natureza. Aqui nos chama a atenção que o espiritismo não opera milagres, né? Então, a ciência revela as leis do mundo material. E o espiritismo revela as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Ambas essas leis são da natureza. Então, nós, se formos estudar, Allan Kardec, no livro A Gênese, quer dizer, escrito lá em 1868, no capítulo 14, sobre os fluidos, os milagres do Cristo, também lá nos capítulos finais,
vem nos mostrar com muita clareza esses fenômenos, né? Essas leis do mundo espiritual que rege essas relações, e ainda mais os espíritos dos desencarnados com nós encarnados. Então, no livro A Gênese tem explicações magníficas. Então, Allan Kardec, lá no item 7, ele diz: facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos, até o presente, ele, o Espiritismo, destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Então, que nós possamos estudar o livro A Gênese, buscar o conhecimento. Os falsos profetas, os revelados por Jesus, os encarnados são os que exploram os fenômenos em proveito próprio. Ou seja, a atuação deles é pelos fenômenos. Os revelados, falsos profetas, revelados pelo Espiritismo, então nós vamos perceber aí os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, os pseudo-sábios, e a atuação deles é onde? Pela mediunidade. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece bons espíritos, que os caracteres serão sempre morais e nunca materiais. Então ele nos chama isso, né? Então os falsos profetas, o espírito aqui de São Luís, lá no item 8, então eles nos esclarecem que pretendem monopolizar a verdade. Então são orgulhosos como os antigos fariseus. Os seus atos, mas se nós observarmos todos esses seres, os seus atos não correspondem aos seus conselhos. Os verdadeiros, né, aqueles que vêm nos ensinar, eles possuem o que? A caridade, né, as virtudes da indulgência, bondade, a modéstia, a humildade. Então a conduta dele, o comportamento, os seus atos, corresponde a tudo aquilo que eles pregam, os conselhos que eles dão. Então, de tudo que revela, diz São Luís, de tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma lepra contagiosa, que corrompe a tudo em que toca. Então, os verdadeiros profetas são escolhidos por Deus, cumprem uma missão importantíssima, e Deus só escolhe os que são capazes de cumprir suas missões. Então, os escolhidos são superiores em quê? Em inteligência e moralidade, né? Então, Kardec, durante a codificação, ele interroga um espírito, né, que o ajudava: e se eu falir na minha missão? Então o espírito diz: e você acha que Deus só tem você para concluir essa tarefa? E o próprio Allan Kardec, são histórias, né, que se conta e tem nas suas escritas, contas, né, que quando foi do lançamento do Livro dos Espíritos, lá naquele discurso, eu não lembro aqui o nome, alguém disse lá com muita clareza, chamando sempre Kardec de missionário. E Allan Kardec, quando foi a vez dele se pronunciar, ele diz com muita clareza: missionário, nós só vamos saber quando voltarmos ao mundo espiritual e observarmos se cumprimos com o nosso dever. Então veja bem, enquanto estivermos encarnados, não vamos usar dessa palavra, né? É um peso muito grande. Então o espírito Erasto, ele nos chama a atenção no item 9 para dizer: para fazer, quer dizer, os verdadeiros profetas são escolhidos por Deus, é para fazer que a humanidade avance moralmente. Então aqui nós começamos a observar que muitos que pregam o Evangelho do Cristo não têm essa preocupação que os seus ouvintes se reformem moralmente, que é uma das principais divisas da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Substituir os nossos vícios e conquistar as virtudes para o nosso comportamento. Então, quer dizer, a missão do verdadeiro profeta da doutrina espírita, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente.
Então são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Ou seja, ele justifica a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza. Então, pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras, são pessoas que ignoram a si mesmos, são adivinhados, e os falsos se colocam, eles mesmos, como enviados de Deus. Então, aí nós podemos nos lembrar da figura de Chico Xavier, né? Na sua simplicidade, na sua bondade. Né? Então, os espíritos, quando a gente olha o mundo espiritual, ele fala dos falsos profetas, né? No mundo espiritual. Quais as características, quando nós estamos dentro da mediunidade? Então, são suas características dos falsos profetas na espiritualidade. Dão-se nomes respeitáveis, eles semeiam a desunião e impelem os grupos ao isolamento. Então, dentro da casa espírita, temos que observar isso. Com as suas teorias, o que nós devemos fazer? Se recebemos mensagem, principalmente o médium, não pode se melindrar. Então, nós devemos passá-lo pelo crivo da razão e do bom senso. A mensagem que o médium traz, nós podemos submetê-la a outros grupos para analisar. Ou seja, colocar em outras pessoas fora do centro para analisar a mensagem. E nós devemos desconfiar das comunicações que trazem um cunho de misticismo. O que é misticismo? É uma inclinação para se acreditar em forças e entes sobrenaturais. Crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. Então nós devemos desconfiar dessas comunicações. Também desconfiar das comunicações que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Então, se nós temos que buscar ali o avanço moral em nosso ser, então não devemos permitir, dentro da casa espírita, nos ocuparmos com fenômenos ou cerimônias e atos extravagantes, né? Que não é a função da casa espírita e não é o que os espíritos nos orientam, o que Kardec nos orienta. Então, Erasto, lá no item 10, ele diz: repeli sem concedência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Então, isso também nós podemos observar dentro da casa espírita, né? Então, termos aí o cuidado. E para nós irmos finalizando, o Espiritismo, o Espírito da Verdade, lá no Livro dos Médiuns, ele dá alguns conselhos, e que cabe aqui para as nossas reflexões, né? Então, dentro desses conselhos, então ele diz assim com muita clareza sobre a doutrina espírita, né? Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastar disso, jamais sereis enganados. Esse é um ponto. O Espírito da Verdade também nos diz: os Espíritos vêm vos instruir, vos guiar no caminho do bem, e não das honrarias e da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas. Portanto, aquele que é mistificado, aquele que é enganado, não tem senão o que merece. Então nós vamos perceber que tem muitos médiuns, muitos pregadores das verdades do Evangelho de Jesus, que se desviam pelas honrarias, pela fortuna, e nós assistimos aí às grandes quedas, né? Então, o papel agora dos espíritos, diz o Espírito da Verdade, não é de vos esclarecer sobre as coisas do mundo, mas de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. E aí ele finaliza, dentro de algumas mensagens dele, frases. Então, para nós,
espírita e que queremos conhecer a verdade, conhecermos a realidade do mundo espiritual, então ele deixa um conselho aqui muito sério. Então ele diz: estudai, comparai, aprofundai, dizemo-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem o seu preço. Nós já estudamos os livros da codificação, já esmiuçamos ali aqueles ensinamentos. Então isso é que nós temos que pensar, né? Então o conhecimento da verdade tem o seu preço. Então Allan Kardec, ele costuma dizer para nós, né, que diríamos assim, que para nós conhecermos a verdade, para desenvolver a inteligência, o conhecimento, nós precisamos aplicar a nossa inteligência para absorver esses ensinamentos. Então é diferente nós assistirmos um filme que está tudo pronto. Ler um romance tem lá os seus fundamentos, mas também está tudo pronto. Não exige raciocínio nosso, lógico. Então o conhecimento da verdade tem esse preço. Aplicar a nossa inteligência para absorver os conhecimentos espirituais. E isso muitas vezes nós não nos fazemos. E Allan Kardec tem também uma frase dele que ele diz assim, que se paga melhor ao que distrai, ao que diverte, do que ao que instrui. Então nós investimos muito recurso de tempo e recursos materiais para o lazer e divertimento. E para a instrução nós somos preguiçosos. Nós não nos empenhamos. Então, assim, a título de um exemplo, então nós vemos pessoas que removem obstáculos enormes financeiros, sim, de vida, de tempo, de recursos, e vai a uma final de campeonato. É a opção da pessoa. Mas não dedica uma parte do tempo para se instruir, né? Então a ordem de prioridade muitas vezes é o divertimento e não o ensinamento, o aprendizado. Então tudo isso nós temos que fazer uma reflexão. O lazer é necessário? Não estamos condenando o lazer, mas zero instrução, então nós vamos chegar ao mundo espiritual de que forma? Com conhecimento sobre essa realidade que nos aguarda ou sem ele. Então, as obras, o trabalho maior da codificação de Allan Kardec, o tempo, a inteligência que ele aplicou para nos trazer esses ensinamentos, só cabe a nós folhearmos. Então, não adianta, como se diz, achar que nós vamos aprender por osmose, ou seja, andar pegar o livro dos espíritos, colocar debaixo do travesseiro e dormir em cima dele 40 anos. O ensinamento que está ali não vai sair do livro e vir para o nosso cérebro. Não tem como. Não se transfere. Tem que abrir e estudar. Pegar o dicionário, palavra que não entende, e olhar ali no dicionário e folhear o livro. Com disciplina, nós conseguimos estudar a codificação, mas pouco fazemos, né? Então a questão de interesse. Então nós temos visto alguns relatos dos espíritos que chegam na espiritualidade e que passaram distraído aqui pela Terra. Eu tive na doutrina e estou aqui perdido, mas teve na doutrina, teve no centro espírita, mas não absorveu os ensinamentos. São João, na epístola 1, no capítulo 4, versículo 1, então veja bem, lá do cristianismo nascente. Então, São João, nessa epístola, ele já nos chamava a atenção quando ele dizia assim: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, no livro dos médios, lá na última parte, Kardec coloca várias mensagens psicografadas que assinam Jesus, Deus. Então, nós não podemos ler a assinatura.
Nós temos que ler o conteúdo e não ficar aí, como se diz, empolgado com o nome e sem absorver o que realmente traz de ensinamento. E muitas vezes o conteúdo com assinatura não diz respeito a quem é o nome que a pessoa está assinando. Espíritos zombeteiros fazem isso. Meus irmãos, muita paz a todos, que os nossos pensamentos elevados a Jesus, que possamos, Senhor, com humildade e com simplicidade, irmos até vós para continuarmos rogando o teu amparo, a tua assistência, que a tua luz sublime, em forma de vibrações amorosas, possa continuar envolvendo o nosso planeta Terra, para que haja paz, para que os teus ensinamentos, Senhor, seja norma de conduta para toda a nossa humanidade, para que a fraternidade reinando, não tenhamos mais as misérias da guerra, da fome e as enfermidades. Que essas vibrações amorosas, Senhor, também envolvam o nosso Brasil, seus governantes e administradores, para que haja paz em nossa nação. Que os amigos espirituais, Senhor, em teu nome, possa levar o socorro aonde haja as enfermidades, sofrimento, dores e aflições que nós vamos encontrar nos hospitais, manicômios, sanatórios, como também nas prisões, orfanatos e asilos. Que a sua luz sublime, Senhor, também envolva o nosso próprio lar, os nossos familiares, trazendo a paz, a saúde e o equilíbrio a todos eles. Senhor, que a luz sublime do teu amor e da tua bondade também esteja sobre a casa espírita que nós frequentamos, para que haja nessa luz sublime as vibrações amorosas, a amparar os bondosos espíritos que ali estão, servindo ao teu Evangelho e que tanto benefício traz a todos nós e à comunidade. Senhor, agradecemos a vós, agradecemos aos bondosos espíritos, mas que a luz do teu amor e da tua bondade permaneça sempre em nossos corações. Graças a Deus, muita paz a todos, que os amigos sejam reconfortados pelos bondosos espíritos e sigamos confiantes no amparo divino para todas as nossas necessidades. Obrigado.